é nossa praia. Hoje eu tô na Sorvetes Rochinha, em São José dos Campos, para explicar para você como é que funciona os bastidores de uma fábrica de sorvetes que está crescendo e muito. Tá interessado? Então vem comigo, chega mais, porque o programa tá só começando. Lupércio, obrigado por receber a equipe do Canal Empreender, Olá, viu? um grande prazer, estou aqui à sua disposição. Legal. Bom, gente, como vocês já sabem, a edição de hoje vai ser aqui da Sorvetes Rochinha, uma empresa de médio porte, bastante conhecida nas regiões sul e sudeste do Brasil e que em breve, você que está em todo o Brasil, vai ter ainda mais proximidade com a marca, que aliás, ela está se expandindo cada vez mais. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre esse assunto, Lupércio, me conta, como é que nasce a Rochinha? Na verdade, a Rochinha nasce aqui no estado de São Paulo há 40 anos atrás, exatamente. A marca está fazendo 40 anos agora. Como uma pequena sorveteria, né? O mercado de sorvete no Brasil é um mercado ultra fragmentado, muita marca regional, né? Nós temos basicamente só 2 marcas nacionais. É um mercado de característica bastante regional. E a Rochinha, como várias outras empresas, nasceu como uma empresa familiar regional, lá de São Sebastião, do litoral norte de São Paulo, e ficou por lá durante muitos anos, quase 20 anos, como uma marca realmente, pontualmente regional. Só que ela era uma marca regional numa região de praias lindíssimas, de um veraneio muito bacana, sofisticado aqui do estado de São Paulo, e com isso ela foi criando um relacionamento muito bacana com os seus consumidores, que voltavam das férias com uma memória da marca muito forte, com saudades, etc. E depois ela foi se expandindo, se profissionalizando, aumentando o seu tamanho, até o momento que a empresa teve que passar definitivamente por uma profissionalização há 9 anos. E em ato contínuo, a família fundadora se afastou definitivamente, a companhia foi comprada. E aí agora nós estamos fazendo uma expansão mais agressiva da marca e levando a distribuição aos nossos consumidores no seu dia a dia. Que legal, é muito bacana saber que uma marca que aguça a memória afetiva, né, o sabor da infância, e que agora está se expandindo como uma marca mais sólida, né, com outras estratégias. E aí eu te pergunto, né, até para o nosso público poder se inspirar, qual que é a diferença de uma gestão familiar para uma gestão profissionalizada e onde que uma bebe da fonte da outra? Na verdade, a gestão familiar, existem empresas familiares que conseguem se profissionalizar mantendo as famílias dentro, mas são exceções, né? Pelo menos no passado, hoje é mais comum. Mas as empresas mais antigas que nasceram familiar, elas têm muita dificuldade de pular para um processo profissional. Porque normalmente nasce de uma geração, a outra, a segunda geração vem acompanhando aquela empresa durante a infância, depois os filhos vão se aproximando do negócio e tem muito coração no negócio. Essas gestões elas têm muita dificuldade, principalmente quando elas atuam em mercado muito competitivo, que elas têm que encarar multinacionais, empresas mais agressivas. Essas empresas, quando elas saem do seu território, onde elas têm domínio, elas passam a ter muita dificuldade porque a briga é outra. Então, o caso da Rochinha não é incomum, né? Enquanto ela estava no litoral norte e era uma marca regional do litoral norte, então era aquela coisa, né, realmente ultra afetiva, as pessoas iam para lá nas férias, voltavam com aquela saudade, e a companhia era pequena, era rentável, mas eles não tinham a menor noção de que com o avanço do tempo e eles iam ser massacrados, provavelmente, pela concorrência se eles não tivessem uma atitude de ir atrás dos seus consumidores e expandir sua malha de distribuição. O mercado de consumo de produto de massa exige escala, né? Então, dificilmente você vai conseguir, nesse tipo de atividade, você ser uma boutique a vida inteira. Tem atividades que são possíveis, restaurantes ou pequenas redes de sorveteria, ok. Mas uma indústria tem muita dificuldade de sobreviver ao longo do tempo se ela não buscar um espaço de mercado que tenha relevância. E aí essa segunda etapa já é muito difícil para uma estrutura familiar que não se profissionaliza
Eles tentaram se profissionalizar estando no conselho, mas os nossos concorrentes, principalmente aqui no estado de São Paulo, são empresas muito grandes, multinacionais, muito sólidas. Então você precisa realmente de uma estratégia agressiva para poder encarar essas empresas, né? E aí é muito difícil, as famílias acabam tendo muita dificuldade de priorizar, porque se mistura muito vida pessoal com vida empresarial, né? Então eu acho que aí é onde é o limiar, onde tem que tomar uma decisão para que caminho tomar. Boa, ótima dica. Bom, a gente vai entender agora na prática um pouquinho sobre essa distribuição, criação de produtos, entender quem é o consumidor da Sorvetes Rochinha. E mais do que isso, eu quero saber principalmente segredos, até onde você pode contar pra gente do processo produtivo, que eu sei que envolve frutas frescas, né? Inclusive quero provar o carro-chefe de vocês, o picolé de coco. É espetacular. Enfim, vamos embora? Feito de coco de verdade. É isso, vamos lá. Lupercio, então quer dizer que na realidade aqui é onde tudo acontece. Isso. Na verdade, isso aqui é uma indústria de grande escala, adaptada de uma indústria artesanal. Na verdade, adaptada de uma sorveteria super artesanal que virou uma indústria artesanal. E aqui nós viemos para essa planta industrial e o grande desafio foi permanecer, fazer com que todos os produtos que são os carros-chefes da empresa até hoje permanecessem sendo feitos da mesma forma e que o consumidor não tivesse nenhuma sensação de perda. Isso para uma indústria de alimento é muito desafiador, porque você lida com fruta fresca, você lida com cocção, então os produtos, por exemplo, o coco, que é o nosso carro-chefe, onde a marca certamente é o melhor sorvete de coco que tem no Brasil, indiscutivelmente, a gente fala isso sem nenhum pudor, porque de fato é. Nós estamos aqui no mercado de São Paulo, que é o mercado mais acirrado, mais competitivo que tem no Brasil, e na área de gastronômica nem se fala. E ninguém consegue fazer o sorvete de coco que a Rochinha faz. Primeiro, é uma receita fantástica, produto altamente selecionado, padronizado, e nós conseguimos criar uma cozinha que faz a cocção do coco em alta escala. Isso dá um trabalho danado e é meio contraproducente para uma indústria de escala, de invase, porque o produto, o sorvete e o picolé, fundamentalmente, os potes, ele tem que ter uma larga escala de invase. E você fazer a base do produto em alta escala na cozinha é difícil. Sem perder a essência que nasceu artesanal, né? Então, todo dia de manhã a gente cozinha o coco. Todo dia. Isso dá um baita trabalho. Porque você tem que passar por processo de resfriamento, depois tem toda uma questão também de controle de controle de sanidade do produto, né? Nós somos uma indústria que tem uma sofisticação bastante grande, uma preocupação enorme com essas questões sanitárias. Então, quando você era pequenininho, você não sabia nada disso, né? Eu nem imaginava. Nem imaginava. Exatamente. Então, eles foram dando alguns saltos, aí quando nós chegamos no mercado de São Paulo, capital, para competir com as grandes marcas, e aí você começa a ter uma escalabilidade grande, e aí as preocupações mudam. Então, um grande desafio nosso, nós estamos há 9 anos na frente desse projeto, foi conseguir gerar escala num produto que originalmente é um produto artesanal. Bom, então só para a gente entender, vocês não produzem todos os sabores todos os dias. Existe o cardápio do dia, Sim. Mas o coco, que é o carro-chefe, esse é produzido todo dia, né? Como que é esse processo? Chega a matéria-prima e aí, enfim, quanto tempo leva para esse sorvete ficar pronto? Na verdade, nós temos, de picolé, nós temos 27 sabores, nós temos 9 sabores de pote, temos 25 sabores de baldes de produtos de food service, que é para sorveterias. Então você está falando aí em alguma coisa em torno de uns 70 SKUs que a gente fala na indústria. São sabores, alguns são dos mesmos sabores, então, por exemplo, você tem o coco, você tem a versão dele no picolé, você tem a versão no pote e a versão no balde. Então é o mesmo produto que ele envasa em 3 envasadoras diferentes. Então você faz a base do produto,
Você cozinha o produto, depois ele vai para pasteurização, depois ele vai para linhas de envase diferente. Alguns produtos, por exemplo, o picolé de melancia, ele só tem a versão picolé. Então, quando você produz a melancia, chega aqui melancia baby, ela é descaroçada, peneirada, é fruta pura, e ela vai para uma linha de envase que não é base leite e vai para envase só de picolé. E maracujá, por exemplo, base d'água, também chega a fruta, ela é batida, descaroçada e ela vai para uma linha de envase de picolé. Então nós temos o que nós chamamos na indústria de PCP, que é o controle de produção, onde nós fazemos a programação de produção industrial. É um produto que tem uma validade bastante longa, pelo fato de ser congelado, então até 18 meses de validade. Nós temos grandes câmeras frias que vocês vão conhecer. Então nós vamos fazendo esse PCP de forma que você consiga produzir. Nós produzimos normalmente por dia, no inverno, 3 sabores por dia, no verão nós produzimos até 5 sabores por dia. Você consegue dizer, por exemplo, quantidade que você produz aqui por mês de sorvete? Sim. Você traduzindo em unidades, você está falando, quer ver, de picolé, você está falando, nós fazemos alguma coisa em torno de 500 mil caixas, você fala mais ou menos 5 milhões de picolés, você está dizendo que, como é muito sazonal o nosso negócio, né? Se você fosse dividir de maneira linear, você teria aí uma produção de, nós estamos falando em 5 milhões, que se dividir pelos 12 meses do ano, 400 mil por mês. Mas você tem uma sazonalidade brutal, praticamente 70% da sua produção é primavera-verão. O sorvete no Brasil, no outono e inverno, ainda tem uma queda brutal de consumo. É isso. Bom, gente, curioso, né? Agora que a gente já entendeu como funciona aqui mais ou menos o parque de produção da Sorvetes Rochinha, agora a gente vai entender um pouco mais sobre os produtos, como eles são desenvolvidos. Então, bora lá, eu quero provar também. Tá bom. Vamos lá. Bom, gente, no começo do programa eu pedi para o Lupécio trazer um dos segredos aqui da Sorvetes Rochinha. Ele trouxe, está aqui na mesa, frutas frescas. Principal ingrediente da maioria das receitas, porque afinal de contas a gente está falando de um produto artesanal, né? Exatamente. Esse foi um grande desafio, como eu falei para você lá atrás. Nós herdamos da companhia um produto super artesanal que era produzido em pequena escala à base de fruta fresca. E quando nós escalamos a nossa distribuição e levamos e crescemos a nossa fábrica que vocês visitaram, uma fábrica moderna que produz em escalas bastante relevantes, continuar produzindo com fruta foi um desafio muito complicado, porque, obviamente, você tratar a fruta fresca, você tem todo um processo, algumas passam por cozimento, como o coco, diariamente você tem que cozer, as outras você tem que coar, bater, etc. Trabalhar com fruta, ela oxida, então tem um desafio aí bastante grande que nós superamos, e o segundo passo foi começar a entender o que o nosso consumidor queria, quais eram as tendências internacionais de consumo de sorvete voltado ao nosso público, as novas tendências de consumo e começar a trazer novidade ao consumidor e inovar. Então, o grande desafio daqui para frente nós temos um valor de marca tradicional, de uma marca consolidada, mas o nosso consumidor ele é ávido por inovação, ele quer que nós consigamos, ele espera da Rochinha que ela continue trazendo novidades e ela continue antenada aos hábitos de consumo que vocês devem ter notado, que vem mudando nos últimos anos de uma maneira muito acelerada. Mas sem perder aquela essência, né, da cozinha afetiva, da memória, sabor da infância e tal. Sem perder a essência. Pegando carona nisso, a gente já está vendo que as embalagens todas, elas já foram pensadas para o tipo de público e também o formato de venda. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, a Sorvetes Rochinha, ela está aqui que ela pode ser encontrada em mercados, em padarias e também em franquias, né? Exatamente. Por isso, então, esses formatos de tamanhos e tudo mais. Né? Explica um pouco pra gente como foi. A Rochinha nasceu na praia,
vendendo em carrinho de praia, picolé. Né? Então, essa linha aqui no mercado a gente chama linha impulso, porque normalmente você está num ambiente onde você consome um produto porque está calor, você deu vontade e tal, que é a linha de impulso. Essa é a nossa origem, a categoria picolé. Sorvete é dividida basicamente em 3 famílias de produto. Família impulso, que é para o consumo monoporção, então que hoje nós temos, por exemplo, o pote de 150, que é um produto muito legal, poucas marcas têm esse produto, que também faz parte da categoria impulso. Nós temos a linha Take Home, que é para você levar para casa. Então, esse é o produto que você leva para deixar no seu freezer, para compor uma sobremesa ou para fazer o consumo no momento que você estiver dentro de casa. E a linha Food Service, que é para servir nas sorveterias e também nos restaurantes e lanchonetes. Que é como a gente está vendo aqui, é um freezer, como esse aqui. Não, na verdade esse freezer ele vai para um varejo, tanto o supermercado como o pequeno varejo, o varejo de impulso, que ele fica no checkout, no caixa, e quando você paga a sua conta lá na padaria, você passa, poxa, vou tomar um sorvete. Nos supermercados também, para essa linha Take Home, tem freezers verticais, que só para produtos para você levar para casa. E o produto institucional, que é na linha Food Service, que vocês viram na produção, são baldes de 5 litros, que nós entregamos para restaurantes, lanchonetes e também para as nossas sorveterias, que nós temos uma rede de franquia. Legal. Aliás, pegando carona em franquia, o pessoal que está acompanhando o Empreender Agora, está pensando em, de repente, abrir o próprio negócio, já está fazendo curso no Sebrae, buscando aquela base para poder empreender, como você falou no começo do nosso programa. E agora? De repente, como fazer para estar com a Rochinha? A franquia é uma grande alternativa para o empreendedor que quer ter um pouco mais de segurança. Porque você não deixa de ser empreendedor, você vai no dia a dia, no front, quem vai estar lá é você, administrando o caixa, administrando as finanças, as compras. Não, é o teu negócio. Você vai estar administrando o atendimento ao consumidor, só que você está embaixo de uma marca. Então, eu sempre aconselho, quando você pensa numa franquia, você pense em se associar a uma marca forte. Então, a marca vai te dar um arranque muito maior do que se você construísse um projeto do zero, sem dúvida nenhuma. Nós temos uma marca bastante poderosa e a marca, por trás, vem o know-how também, vem o sistema. Então, quando você compra a franquia, você já recebe o projeto arquitetônico, você recebe todas as orientações, os manuais de operação, vai receber treinamento, suporte técnico da rede. Então, assim, franquia é um negócio que no Brasil se consolidou de uma maneira realmente bastante importante e nós temos uma franquia bastante sólida, está indo muito bem. Então, aos espectadores que estejam nos ouvindo, nos procure, vai ser um prazer atendê-los na sua região. A nossa expansão hoje ela se dá eminentemente para o estado de São Paulo, nesse próximo ano, e para o Paraná, na região, e Santa Catarina, porque o sorvete tem isso também, Você só pode expandir aonde sua central de distribuição chega. O sorvete derrete, vamos lembrar disso. Então, nós produzimos aqui em São Paulo e a gente vai fazendo a expansão de acordo com os nossos centros de distribuições, onde nós temos filiais e distribuidores. Então, nessas áreas, toda a região de Campinas, Vale do Paraíba, Ribeirão Preto, Bauru, Rio Preto, são áreas que nós temos uma intenção forte de seguir agora. Tá. E aí, por exemplo, se a pessoa, de repente, já tem uma padaria, tem um restaurante e ela quer produtos da Sorvetes Rochinha, como é que funciona essa interlocução? Vocês têm vendedores? Normalmente, esse proprietário de estabelecimento procura vocês? Como funciona? Exatamente. São canais diferentes. Nós temos vários canais de vendas dentro da companhia. Então, um canal só para atender supermercados, que é outro tipo de relação, tanto a relação de contratos com supermercados, são relações institucionais um pouco mais de maior envergadura, e aí tem uma equipe especializada para atender supermercado, são equipe de promotores que arrumam o equipamento no supermercado, etc. Tem uma equipe de vendas que é só para atender pequeno varejo, que nós chamamos, então que é bares, restaurantes, padarias, bancas de jornal, onde se dá a venda do impulso, fundamentalmente. Depois nós temos um time de franquia, que aí é uma loja completa, que é a experiência da sorveteria, onde o consumidor vai lá tomar um sorvete,
de bola, um sorvete de massa, onde ele também tem acesso ao picolé, tem sobremesas, etc. E aí é um canal que a gente chama de canal exclusivo, que é franquia, que é 100% do mix, tudo que tem lá dentro é Rochinha. É isso. Bom, gente, bacana. Deu para entender, então, um pouquinho mais sobre essa criação de produtos, né? Entender qual é o tipo do cliente, onde é que a gente vai disponibilizar. Só que tem uma coisa, eu já vi que tem um sorvete de coco aqui. E eu, como não sou bobo nem nada, eu vou tomar o meu sorvete de coco e a gente se encontra daqui a pouco. Até já. Bom, gente, felizmente o nosso passeio está terminando. Foi muito bacana, com certeza você anotou ótimas dicas. Lupercio, obrigado mais uma vez. E qual que é a mensagem que você deixa para quem está acompanhando ou por dentro das marcas e ficou inspirado através da tua gestão? Olha, eu diria o seguinte, para quem tem uma pequena empresa e um grande negócio, né? Tem muita gente que tem pequenas empresas e grandes negócios com potencial real. Se a estrutura, se você quer competir de maneira realmente agressiva, se você pretende ter um espaço, ganhar um espaço relevante no mercado, sabe, profissionalize sua empresa desde o início, sabe, pense sempre em trazer boas práticas, tem excelentes cursos no Sebrae, Empretec, cursos super interessantes que você pode se preparar. Se você tem uma empresa que você já está numa fase familiar de transição geracional, e você está passando por aquele sufoco de ter que encarar uma nova etapa de crescimento, sabe, traga sócios, traga consultorias, vá buscar conhecimento e, eventualmente, capital com conhecimento, né? Trazer um novo sócio que possa vir contribuir, um fundo, eventualmente uma empresa estratégica que possa vir trazer outros skills aí para o seu negócio. Se preparar sempre e olhar o mercado com esse toque de realidade. Não adianta você querer competir, tentar objetivar resultados diferentes fazendo da mesma forma que você sempre fez. Isso não vai dar certo, né? Então, busque sempre se apoiar em boas técnicas, em boas práticas, em boas parcerias, em sociedade, que você vai achar um caminho certamente do sucesso. É isso, né? Talvez o segredo do sucesso, pelo que ele está falando, veja diferente onde todo mundo vê igual, se reinvente, mude, esteja em movimento. Lupercio, obrigado, valeu. Muito obrigado a vocês. E é isso, gente. A gente volta a se encontrar na semana que vem, às 7 da noite, aqui no canal Empreender. Porque assistir já é um bom negócio.